Então, vamos começar agora. Boa noite a todos. Ainda chegou pouca gente, pelo que estamos vendo aqui, mas a gente precisa dar início à aula, né? A webconferência de hoje. E hoje vamos nos concentrar no simbolismo das formas, né? Sabemos que o sistema holocromos, o eixo principal do sistema é o terapeuta do holocromos traduzir simbolicamente todas as telas do sistema, que são 64 telas. A partir dessas 64 telas, a pessoa que faz a escolha vai escolher apenas 8 dessas 64, né? E vai escolher com a mão esquerda, né? Porque a gente trabalha com o hemisfério direito, então trabalhamos com a criatividade, deixamos fora um pouco a racionalidade. Claro que ela não deixa de estar presente, mas a gente trabalha mais esse lado criativo. Então, a gente primeiro, para compreender o simbolismo de uma forma, a gente tem que saber que forma é aquela e como é que essa forma é gerada, né? Como se forma aquela forma. Nessa unidade, vocês devem ter assistido ao vídeo e lido bastante já, né, sobre esse assunto, mas a gente vai retomar alguns pontos aqui. Por exemplo, quando falamos das formas, primeiro falamos da geometria, depois falamos da função, né? Aqui vamos falar um pouquinho do padrão das formas e finalmente chegamos, depois de todos esses estudos, de compreender a forma, de saber a função que cada uma dessas formas tem, a gente chega melhor à compreensão do simbólico que aquela forma carrega. A gente sabe que o sistema holocromos, né, no sistema holocromos tudo é forma. Por que tudo é forma? E por que esse sistema holocromos, o eixo dele, a base dele são as formas? Porque tudo na natureza é forma. A gente vive no mundo das formas, né? E a gente é uma forma, né? Então, o sistema holocromos é composto também por muitas formas que são fractais, que depois a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o principal que a gente vai compreender hoje e que o terapeuta deve compreender é o conteúdo simbólico de cada forma do sistema. Isso é difícil? Não, não é difícil. Por quê? Porque Muniz Oliveira, todo mundo conhece, que desenvolveu este sistema, ela fez os estudos dela partindo de muitas pesquisas e de outros cientistas, outros pesquisadores, né? E todas essas formas, todos esses simbolismos já precediam o sistema. Só que Muniz, o que ela fez? Ela relaciona forma, frequência, cor. É um conteúdo muito vasto que cada tela tem, né? Porque aquela tela vai traduzir o mundo interno de quem faz aquela escolha. E quem faz aquela escolha, ele frequencia com aquela forma, frequencia com aquela cor, né? Com aquele conteúdo. Então, por conta dessa frequência, né, é possível fazer aquela tradução do seu mundo interno, que essas telas holográficas, o que faz na pessoa? Ela vai ativar memórias primeiras. A gente tem umas memórias ancestrais, né, que todo mundo carrega e que são mais que memórias da natureza. Se eu vou olhar uma árvore e vou saber que é uma árvore, vou olhar
uma árvore e outra árvore de outra espécie, vou saber que são duas árvores diferentes. Então, eu tenho uma memória, uma criança, eu não tenho que falar para a criança, aquilo é uma árvore. Ela sabe, depois que aprende a palavra árvore, ela vai definir, ela sabe diferenciar as diferentes tipos de árvores, né? Então, toda essa memória a gente já tem na nossa memória, né? Que é aquela memória ancestral que a gente carrega. Então, a pessoa que escolhe a tela vai escolher com a mão esquerda 8 telas. Cada posição de cada tela vai trazer também um conteúdo particular segundo a posição dela. Também vocês vão ver depois, mais na frente, que cada posição tem um elemento da natureza. Então, sempre vamos estar relacionando o sistema Holocromos a tudo que envolve a natureza. Então, voltando para a nossa aula, vamos começar primeiro pela forma geométrica. Quem assistiu o vídeo, a gente desenvolveu a compreensão, a gente separou didaticamente para o aluno compreender melhor como é aquela forma, tá? Mas nada está separado, apenas é uma explicação didática do que, de como se compõe aquela forma, como é que aquela forma se forma. Então, a gente falou que temos algumas formas principais. No sistema Holocromos temos 5 formas principais. Essas 5 formas principais são o ponto, o círculo, a espiral, a vésica e a lemniscata. Um vai surgir do outro, né? Isso não quer dizer que surja só aquela forma. A gente está fazendo apenas uma explicação didática das formas principais que a gente considera neste sistema mais presentes e principais. A partir delas, em movimento, se geram outras. Além de que elas estão em constante movimento, nada na natureza fica estático. Além disso, a gente vai ter combinações de formas diferentes. Então, em uma tela do Holocromos, a gente pode ver várias formas, né? Várias combinações de formas. Depois a gente vai ver algumas telas aqui. Então, falamos do ponto, né? O ponto pode ser considerado o início de tudo, né? A partir de um ponto é que se inicia um círculo, né? A circunferência. Então, o ponto é o início de tudo. Dentro de um ponto pode estar contido tudo. E um ponto também, ele especifica, né? Ele indica. E ele também, ele pode localizar. Tá? Quando a gente desenha na escola um gráfico, tá? Um gráfico são pontos no espaço. Então, ele localiza, sim? Um ponto. Então, um ponto é apenas um ponto, mas o conteúdo dele é bem amplo. Tá? Temos uma tela do Holocromos, por exemplo, que se chama Nativo, que é a tela número 57. Essa tela se chama, é uma tela que simbolicamente carrega o que? A origem. E ele é um pontilhado, é uma tela pontilhada, né? Então, para trazer a simbologia do ponto, eu trouxe essa tela do Holocromos, né? Que é o nativo e que é uma representação do início, da origem, né? Simbolicamente, ela representa esse conteúdo. Tá? Além do ponto, depois a gente desenvolveu o estudo da circunferência ou do círculo. O círculo tem aqui dá para ver todo mundo, né?
Aqui temos a tela nativo. Como vocês podem ver, é um pontilhado, né? Depois vocês pegam suas telas, quem recebeu já todas as suas telas, ou se não, vai lá no aplicativo que temos na plataforma, que estão todas as telas, e vão ver que a representação simbólica desta tela é a origem, é o início, né? Então fala de nossas origens da natureza, né? Também ela carrega um simbolismo da cor, mas a gente hoje apenas vai estudar a forma. E qual é a forma dela? A forma dela é em forma de névoa, né? Não tem uma forma definida, né? Aí a gente também vai falar das ondas, né? Das ondas de energia, né? Que não tem forma visível ao olho, mas ela também tem uma forma, tá? E também representa um conteúdo, certo? Então agora falando do círculo, né? O círculo, como é que se forma? É uma linha, né? Tem 4 elementos, tá? Tem o raio, a corda, o diâmetro, tá? E a circunferência em si. Então, o círculo, o que ele representa? Como é que ele é formado? É a união de todos os pontos dentro de uma circunferência. Então, ele simbolicamente, quando a gente já fala na forma geométrica, a gente já pode ir definindo o que ele representa simbolicamente, né? É a união de muitos pontos, é fechar alguma coisa, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, essa tela, como vocês podem ver, ela é circular, né? É circular. Essa tela se chama ninho, é a tela número 20, né? Do nosso sistema holocromos, ela é circular, tá? Então, vai trazer questões relacionadas à maternidade, relacionadas ao feminino, né? A gente já falou lá no vídeo que o conteúdo do círculo é a feminidade, a circularidade, é uma hierarquia, mas que não tem uma hierarquia realmente, né? Ela é a união, é a fraternidade. Então, e o ninho em si, o que é um ninho? É a construção, né? A gente depois vai falar um pouquinho mais disso. Essa tela aqui, não apenas tem esse simbolismo da forma, só lembrando, tá? Então, também vai trazer outras questões do masculino, por exemplo, por conta da cor, sim? E está relacionado também à infância. Isso depois a gente vai desenvolver melhor, sim? Eu vou compartilhar com vocês um material que preparei para hoje, que são os slides, né? Que eu vou ir passando e conversando com vocês.
Bom, então eu gostaria de ler esse trechinho, que são palavras de Monit. Há uma interligação entre o mundo da não forma e da forma. Cada tela em si traz a expressão do fractal, que se manifesta pela sua geometria não linear e pelo seu fluxo que desenha um campo etéreo. Essas formas traduzem o mundo interno de cada pessoa, que estabelece uma interlocução de uma interpretação quando escolhe determinadas telas do Holocromos. Muni Oliveira. Então, essas palavras, né, aí está um super resumo, né, do que seria essa simbologia das telas do Holocromos, do que seria este sistema tecnológico, tá? Porque os fractais é uma tecnologia, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de como é a formação do fractal, né, para entender um pouco melhor. Mas eu acredito que vocês já estão um pouco avançados nesse conhecimento, assim, de que vocês já saibam um pouquinho de formas e já compreendam o que é um fractal, como ele é composto, como ele se forma, tá? Então, a gente falou do ponto, a gente falou da circunferência ou do círculo, né? E aqui temos as formas, né? O ponto, o círculo, a espiral, a vésica e a lemniscata foram as formas, né, que eu já falei para vocês que são as formas principais neste sistema, ok? Então, já falei que o ponto indica a localização, né? Pode indicar uma origem. Já falei do círculo, né? E coloquei o exemplo da tela do ninho, que mostrei para vocês, que depois está incluída nesses slides, depois mais na frente vocês vão ver, né? E temos a espiral. A espiral é um ponto, é uma linha que se desenvolve ao redor de um eixo chamado polo. Essa espiral pode expandir-se para os lados direita ou esquerda, ou para cima ou para baixo. Ele pode ser expansivo, então, ou contrativo. Essa espiral, muitas telas do Holocromos contêm espirais, né? Vocês sabem, e na natureza a gente observa espirais muitos elementos da natureza estão presentes. Os pontos, o círculo, a espiral e toda essa forma que vamos falar aqui, eu fiz eu peguei algumas formas para mostrar para vocês compreenderem um pouco melhor. Tá? Então, essa seria a espiral. E o que a espiral representa? A espiral representa a conexão. Ele é uma conexão em si. Eles concentram energia, eles distribuem energia e eles absorvem energia. Tá? Por isso eles são contrativos ou expansivos. Ele pode absorver ou pode também liberar através dessa espiral. Temos a vésica. A vésica é a interseção de duas circunferências. Tá? A gente vem ao mundo das formas atravessando por esse portal, né, da vésica, né, que é o portal do feminino, né? Ela representa o portal, né? A gente vem ao mundo das formas, vem do mundo da não forma para o mundo das formas atravessando uma vésica. Então, a gente depois vai ver algumas imagens, né, com essas formas. E a partir da vésica em movimento, o que se desenvolve? Se desenvolve a lemniscata, que é aquele símbolo do infinito, ou oito deitado, sim? Representado pelo DNA humano, né? E por imagens microscópicas também a gente observa essa forma. Tá? Então, a gente aqui fizemos um resumo da geometria das formas.
Lembrando que, através desse estudo, a geometria das formas é importante, mas o mais importante, o que mais interessa nesse sistema é a simbologia que cada forma vai trazer, né? Através de cada fractal do sistema Holocronos. Então, vamos passar para o seguinte slide agora, para já mostrar algumas formas, né, da natureza. Por exemplo, aqui eu peguei umas formas circulares, né? Peguei a Lua, né? Os planetas, todos os planetas são circulares, né? A própria Terra é circular. Os frutos, a maioria dos frutos são circulares. Aqui eu peguei a imagem de um óvulo que é circular. Então aqui, nessa imagem, a gente pode falar do quê? Da representação do masculino e do feminino. Né? Nesse óvulo com os espermatozoides, o óvulo é circular, né? Ele representa o feminino, ele representa o ovo, né? Onde tem a essência. E aí o espermatozoide, para poder penetrar nesse ovo, ele tem que ser pontiagudo, porque senão ele não vai conseguir entrar. Né? Uma parte da cabeça dele é circular, mas a ponta é pontiaguda, né? A forma dele é pontiaguda. Então ele vai penetrar nesse óvulo, né? Porque a forma dele é pontiaguda e essa forma representa um masculino. Tá? Então aqui, voltando para a forma circular, né? O que seria, olhando todas essas imagens aqui, qual seria a simbologia que cada uma dessa imagem carrega? Né? Aí, uma pessoa que nunca estudou a simbologia das formas pode falar, por exemplo, da função de cada uma destes elementos da natureza. Eu, sabendo a função, vou deduzir qual é a sua simbologia. Por exemplo, o que é uma maçã, um fruto redondo? Né? A maçã é um alimento. E então a função dela é alimentar, nutrir, né? Mas simbolicamente ele é uma nutrição emocional, né? Eu posso falar de uma nutrição emocional. Se eu olho o planeta Terra, eu vou olhar que ele acolhe a todo mundo, né? Esse planeta ele tem essa forma e tem essa função de acolher muitos seres humanos, né? De unir a todo mundo. Né? Aqui temos também a Lua. A Lua tem essa relação com os ciclos, né? Do feminino. Então, essa circularidade do feminino, a própria gravidez, né? Nem vou falar sobre a simbologia, que é o nascimento, que é a materialidade, né? Tudo o que se relaciona ao feminino é isso aí, é o acolhimento, é o cuidado, é a nutrição. Né? Então, eu vou ter essas simbologias do círculo. Tá? Passando para a seguinte forma, a gente... Bom, aqui também temos a colmeia, né, com as abelhas, né, que são muito trabalhadoras, produzem o mel. Então, as colmeias têm forma hexagonal, né? Tem como se fosse um círculo com 6 lados, mas a base do hexágono, que tem 6 lados, é o círculo, tá? Então, vou passar para o seguinte slide agora, para a forma espiral. A forma espiral é a forma que mais se observa também na natureza, né? E que tem em vários, assim, a gente observa a espiral no universo, nas estrelas, né? Observa a espiral nas plantas, né? No corpo humano,
né? Nas conchas, nos frutos, nas flores. Tá? Então, a espiral é uma forma, tá? Que vai traduzir o quê? Qual é a simbologia da espiral? A espiral traduz a fluidez, né? Através da espiral vai, como a gente já falou da forma, né? Ela vai ser contrativa ou expansiva. Então, ela vai falar de sair ou de entrar, né? Então, essas simbologias estão representadas na natureza já, né? E tem muitos estudos sobre isso. Quanto mais a gente estudar sobre formas, mais vamos ter compreensão do que é o sistema Holocromos. E mais vamos ter compreensão de como traduzir o mundo interno da pessoa. Tem, assim, um ponto de partida, né? Que pode subir ou pode descer, que pode expandir-se ou pode retrair-se, tá? Então, isso vai falar do estado daquela pessoa. Agora, também vai depender da cor, como já falamos, né? E também vai depender da posição na leitura, ok? Então, ela vai trazer conteúdos relacionados à posição da leitura. Eu gostaria também que, se vocês têm alguma sugestão de outra imagem, né? Assim, vocês observam na natureza essa forma, mas observaram outra forma que eu não coloquei aqui. Vocês também podem falar. Ah, eu observo aquela forma também em tal lugar, em tal árvore, por exemplo, numa conífera. Tá? Todas as árvores coníferas são espirais, certo? Então, ela tem também força centrípeta e centrífuga, tá? São antagônicas e complementares, como já falamos, ela pode ser expansiva ou contrativa, tá? Integra fluxos de energia e as energias cósmicas fluem através da espiral, né? A gente observa muito a forma do espiral nos ventos, né? Um furacão, por exemplo, tem a mesma forma espiral que as formas das estrelas, né? As constelações. Tá? E também elas estão presentes nas formas microscópicas, né? E também na visão da galáxia. E a forma espiralada expressa profundidade, também expressa ciclos, como a circunferência, como os círculos. A espiral também pode representar um ciclo, a fluidez, a energia e os movimentos de introspecção e concentração. Então, quando eu quero entrar em mim, né, se eu estou precisando isso, se eu estou tendo dificuldade para entrar, provavelmente uma tela com essa forma vai aparecer, talvez, se estou com dificuldades, na segunda posição, né? Do mapa holográfico da pessoa. Aqui estão perguntando a espiral que representação tem na leitura, né? Então, como eu expliquei, né, a espiral pode representar uma questão de introspecção, né? Se a pessoa está introspectiva demais, é provável que ela tire uma forma espiral na segunda posição. E ela tenha que sair dessa introspecção, tenha que sair para o mundo. Então, esse movimento contrativo, talvez, se sai na segunda posição, ela está com dificuldades de sair, né, disso aí. Então, no sistema Holocromos, a gente tem muitas formas de conchas, né? Temos, por exemplo, a concha aberta, né, que é essa aqui. Só para me adiantar um pouquinho,
E acho que Muni, na webconferência passada, já também adiantou várias coisas da leitura, né? Que a gente tem 8 telas, né? Então, o mapa holográfico se conforma de 8 hologramas, de 8 fractais, tá? E cada posição desse mapa holográfico tem um conteúdo, tá? Então, tem um significado. Então, a primeira posição é o potencial da pessoa, aquilo que o mundo interno dela traz já, né? Então, seria o potencial. Se eu tiro uma espiral na primeira posição, que é o potencial da pessoa, ela tem uma capacidade de se conectar, de entrar dentro dela, mas ao mesmo tempo de absorver e de dar energia. Tá? Ela tem toda essa simbologia que carrega a espiral vai ser potencializada se ela tira essa forma nessa posição. Agora, se ela tira uma espiral na segunda posição, que é uma posição que indica a dificuldade da pessoa, que está em dissonância, a gente não fala de dificuldade, a gente fala de dissonância, né? Ela talvez esteja muito para dentro, ela talvez tenha que sair daquela concha, né? Porque ela tem esse potencial, mas não está conseguindo, né? Entrar nesse potencial, né? Não está conseguindo usufruir daquele potencial que é a espiral, que é aquele vórtice de energia, né? Uma pessoa que tem muita energia, que também fala do ponto de retorno, tá? É a energia centrípeta e centrífuga. Tá? É um movimento de simbiose que integra fluxos de energia. Então, como ela é contrativa e é expansiva, né? E ela se representa através por exemplo, das estrelas, né? Então, ela tem uma conexão estrelar. Né? Ela tem uma capacidade de concentração, ela tem uma capacidade de introspecção, de olhar para si mesma, de autoavaliar-se, de querer se conhecer, né? Mas a pessoa que tem essa forma como dissonância está muito para dentro, ela está precisando sair. Né? Então, a gente vai ter que relacionar esse simbolismo daquela forma à posição onde ela está colocada, ok? Vamos continuar, então, com as seguintes formas da natureza e o conteúdo simbólico. Então, aqui temos a vésica, né? A vésica é aquela interseção de duas circunferências do mesmo raio. Tá? Elas têm que ser do mesmo raio, falando da forma geométrica, ok? Como essa forma está representada no eclipse, por exemplo, né? Quando a Lua fica na frente do Sol, aí a formação do eclipse é a forma da vésica, os peixes, né? A forma do nosso olho, né? Que também pode representar a visão, né? As folhas, as flores, as pétalas das flores, tá? Então a vésica está presente em diversas formas, né, da natureza. O desencadeamento do DNA, a vésica em movimento, tá? Vai se transformar ou conformar outra forma, tá? Que é o DNA do ser humano. Também é observada em muitas formas microscópicas, tá? Exprime o movimento de energia Kundalini,
né? Aquela energia que a gente fala que é da sexualidade, mas não é apenas da sexualidade, ela atravessa todos os chakras, né? Ela sobe através de todos os chakras, energizando cada um deles. Né? Representa um princípio de fluxos entrelaçados que se complementam. Faz a conexão céu e terra, né? Então, o movimento dessa forma, então, ela interliga, digamos, tá? Quando ela está em movimento e é a forma da lemniscata, é a interligação, ok? Então, ela também contém muita simbologia do círculo, né? E também do círculo, porque elas são dois círculos, a interseção desses dois círculos. Tem uma tela do Holocromos que se chama Redes, que nessa tela a gente observa claríssima essa forma de vésica, né? E ela representa isso mesmo, as redes, as interconexões, né? A interseção, né? de coisas, de pessoas, tá? A complexidade de sua estrutura forma a trama cujo desenho pode ser percebido nas ramificações cerebrais também, tá? Então, o conteúdo simbólico dessa forma tem muito do feminino, da interrelação, né? De se relacionar com o outro. Olha aqui a forma da rede, tá? Então, a vésica está aqui, ó, aqui no meio. Cadê o lápis? Aqui no meio a gente observa a vésica, né? E aqui, ó, o círculo e a interseção do outro círculo, sim? Porque eu estou mostrando as telas porque para algumas pessoas é um pouco dificultoso ver a forma, né? Mas eu estou mostrando para que vocês vejam que é muito simples a gente entrar na energia do holocromos e entrar na compreensão, e a compreensão vem rapidinho, tá? E vocês vão compreender muito melhor as telas a partir dessa compreensão. Olhando para a tela, vocês já vão entender muita coisa. Então, aí vocês vão compreender a forma através da observação só, né? Aqui temos duas circunferências e uma vésica, né? É só isso? Não. É mais coisas, mas à primeira vista, digamos, a gente já pode reconhecer, né, as formas assim, né? E lembrar que muitas das formas do holocromo não tem apenas uma forma. Então, a gente precisa olhar para aquela forma como um todo. Lembrem do que Muni falou sobre a mente holográfica. A gente tem uma mente holográfica e não compreende linearmente. A gente está muito acostumado à geometria, tá? A geometria que a gente aprende na escola, que uma circunferência é uma circunferência, que uma linha é uma linha, que um quadrado. Então, quando nos tiram daquele quadrado, a gente sente um pouco de dificuldade de compreensão disso, que não é mais quadrado. E a gente compreende que aquela realidade não é a realidade, né? A realidade é circular, porque tudo na natureza é circular, né? Não existe quadrado, né? E nossa compreensão holográfica, nossa mente holográfica compreende de forma circular, porque ela não é linear, ok? A próxima forma é a lemniscata, que vocês podem ver aqui. Essa é uma fotografia microscópica de nosso DNA, o DNA humano. Aí vocês veem que tem a forma de lemniscata, só que ela está em movimento. Então, quando está em movimento, ela se forma
desculpem, é a forma da vésica. E quando ela está em movimento, se forma a lemniscata, ok? Então, aqui a lemniscata, qual é o significado simbólico? O significado simbólico da lemniscata é o próprio conhecimento, né? Que é o conteúdo do nosso DNA, né? É a fluidez. Se a gente observa os pássaros, né? A forma das asas dos pássaros, tá? Tem forma de lemniscata. Eu hoje trouxe, assim, como exemplo, a tela, bom, no vídeo, né, das formas, eu acho que trabalhei a interligação de mundos, né? Mas, por exemplo, se eu pego a estrela, né, a estrela é uma lemniscata também, tá? Então, ela tem um conteúdo que se relaciona a essa fluidez, a essa... Quem flui naturalmente, né, entra nos processos de criação, nos processos criativos. Então, a estrela é uma tela que carrega uma simbologia de fluidez e de alta conectividade e de alta criatividade, né? Porque fluir, né, promove a criatividade, né? Ela também traz, como já falei antes, conteúdos relacionados à cor, e por isso está relacionado também ao feminino. Mas essa forma, né, assim, as formas que mais definem feminino e masculino são a circular, que está mais relacionada ao feminino, e as pontiagudas, que estão mais relacionadas ao masculino. Então, a lemniscata é uma figura, né, tem forma de hélice, sim? E é uma derivação da vésica em movimento, tá? Ela está representada pelo DNA humano, né? E ela também representa a arquitetura do universo. Todo o universo está contido dentro do DNA humano, tá? É um equilíbrio dinâmico, está em contínuo movimento, né? E a gente, quando olha para uma forma de lemniscata, a gente sente que está em movimento, né? É a conjunção helicoidal e simboliza a ponte entre mundos, né? Então, quem está no mundo da criatividade sabe que entra em outros mundos através da criatividade, né? Então, essa fluidez está relacionada com a criatividade e está relacionada a entrar em outros mundos, em outros universos, tá? Traz a leveza também. Uma coisa interessante que simboliza a lemniscata é a própria força dos pássaros, né? Um pássaro, ele pode atravessar ventos, né? Então ela também traz essa simbologia da força das asas dos pássaros, seu mecanismo aerodinâmico que faz a ave voar e atravessar barreiras do clima, né? Ultrapassando correntes de vento e obstáculos naturais com desenvoltura. Então, qual é a simbologia disso? É uma pessoa muito forte que consegue passar por muitas dificuldades, né, com sabedoria e com fluidez, aceitando, né? Então, como a pergunta que Neuma fez, então, como eu vejo a lemniscata em cada posição? Eu vou ver esse potencial de fluidez, né, quando está na primeira posição, e vou ver uma dificuldade de fluidez na segunda posição. Uma dificuldade não, uma dissonância. Então, essa pessoa não está conseguindo fluir com os acontecimentos da vida, não está conseguindo ultrapassar momentos de dificuldade, né? Aceitar os processos naturais. Essa representação se aplica ao perfil dessa forma, sempre associada à fluidez e à leveza, né? A leveza de um pássaro a gente não tem nem como explicar a leveza de um pássaro, né? Então, é essa simbologia que cada tela do sistema holocromo carrega, certo? A ver. E aqui eu trouxe que também está
no vídeo que a gente trabalha, que a gente oferece na plataforma, os campos de vibração. O que são os campos de vibração? Os campos de vibração são formas invisíveis, mas que existem. Todo mundo fala da aura, por exemplo. Né? Todo mundo tem uma aura e todo mundo sabe que essa aura existe, mas é invisível. Tem algumas pessoas que observam a aura, que estudam isso, mas a maioria de nós não consegue enxergar a aura. Mas todo mundo sabe que essa aura existe, que essa aura tem uma forma e que essa aura tem uma cor e uma frequência. Então, esses são os campos de vibração que também estão contidos nas telas do Holocromos. Tá? Os campos de irradiação eletromagnética, por exemplo, é o magnetismo, né? Aí eu coloquei essa imagem porque a gente na Terra tem os polos, né? Se a gente tem uma bússola, né? Em espanhol se chama brújula, mas em português é bússola, né? Então, a gente, se estamos no sul, a gente vai ter a bússola apontando para o norte, porque pelo magnetismo do polo terrestre, né? Então, a gente pode observar essa energia magnética, né? Todo corpo com temperatura absoluta maior a zero se considera um corpo com irradiação eletromagnética. Temperatura, né? Só não existe irradiação eletromagnética na ausência de temperatura, tá? Sendo definida como uma energia que se move em forma de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, essa seria a definição de campos de vibração. Uma tela que tem campos de irradiação eletromagnética, por exemplo, é aquela fóton. A tela fóton ela representa um campo de energia eletromagnética, né? Então, uma pessoa que tira essa tela vai ter muito magnetismo na primeira posição, ou falta de magnetismo na segunda posição, ou perda de energia na segunda posição. Tá? Então, essa seria o campo de radiação eletromagnética, que é essa tela aqui, né? É fóton. Né? Uma tela, bom, que também pela cor a gente já sabe que está falando de energia, que é a cor laranja, né? Então, todas as cores têm energia, mas eu estou falando dessa energia de magnetismo, tá? Então, aqui representada por fóton, tá? De irradiação magnética, eletromagnética. Depois, a gente tem os campos de vibração de ondas espiraladas de energia, tá? O próprio nome diz, tá? Ondas espiraladas de energia, que é expansiva ou contrativa. A interconexão que a gente tem com as estrelas, com o universo, é através dessa forma espiralada de energia, tá? Que pode ser expansiva ou contrativa, se encontram na natureza. Depois a gente tem os campos de vibração de onda de energia telúrica. A energia telúrica está contida em tudo. Telúrica vem de terra. Então, tudo que está na Terra tem energia telúrica, certo? E a energia telúrica vem do centro da Terra, vem do centro da Terra e ela absorve todos os minerais que vem subindo. Quando sube, ela absorve tudo. Então, às vezes, todos os minerais que absorve é muita energia, né? E é uma tela que representa a energia telúrica, é físio, tá? Físio, né? Essa tela daqui, tá? Que representa as sementes, tá? É muita energia. Quando a pessoa tira essa tela
na primeira posição, é uma pessoa que fisicamente, materialmente, a Terra representa a materialidade, né? Então, ela está muito bem fisicamente, está com muita energia, né? A simbologia dela é essa mesma, né? Agora, quando ela aparece na dissonância, é perda de energia, né? Muito cansaço, né? Então, aí tem que ver o corpo físico como se encontra, ok? Agora, a gente vai para os campos de ressonância. Tem uma tela que é maravilhosa, todas as telas são maravilhosas, mas essa tela que também se chama ressonância, que representa os campos de ressonância, né? Então, quando eu jogo uma pedrinha num lago liso, tranquilo, ela vai gerar esse círculo que a gente vê aqui nessa imagem, que é uma água colorida, tá? Está representada aqui, ó, a ressonância. Olha como esse fractal representa muito bem o campo de ressonância, tá? E o que é um campo de ressonância? O campo de ressonância é multidimensional, tá? O efeito se observa pela ressonância que produz em outros campos. Então, eu jogo uma pedra no rio, né? E ela não vai só apenas afetar uma gotinha, ela vai afetar tudo, né? Então, ela vai ressoar. As ondas do mar também representam os campos de ressonância, tá? E é uma vibração que se prolonga. A ressonância não se restringe ao movimento ondulatório, ela ocorre sempre com impulsos sucessivos, né? Então, a gente, quando observa as ondas do mar, a gente sabe que vem outra depois, e vem outra depois. Então, qual é a simbologia desta tela? Se eu tiro essa tela na primeira posição, a pessoa observa a ressonância, tá? Está observando o que vem para ela, né? Agora, a falta de ressonância, ela não está sentindo que está em ressonância, né? Então, ela ocorre sempre, por exemplo, o som de uma concha se produz, uma concha quando a gente bota no ouvido e ouve o som das ondas do mar, isso é produzido por um campo de ressonância do ar que bate na casca, digamos, da concha e ressoa dentro dela, gerando esse som, tá? As ondas de som são campos de ressonância, tá? Bom, os campos de redes dendríticas, tá? Que a gente pode observar esses campos em nosso cérebro, né? Nas sinapses. A sinapsis, que também é uma tela do holocromos, que representa as redes dendríticas, né? E também a gente observa essas redes dendríticas na natureza, nas raízes das árvores. Aqui eu peguei uma raiz que está por fora da terra, mas isso acontece também embaixo da terra, né? As árvores se interconectam umas às outras, passando informação de umas às outras para manter a espécie. Então aqui, ó, temos as redes dendríticas, tá? Através das sinapses, né? Que são redes de informação, né? Os rios também, né? Os rios também têm esses campos de informação, que são circuitos de alta conectividade, né? Campos que interligam todos os pontos de informação que vão conectando e formando outros, presentes nas redes geográficas, nos rios, nas interconexões e em todas as ramificações das plantas. Pronto. Então, eu vou mandar abraços para todos.
Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar para os seus tutores, tá? A sua Uhum. tutora vai responder. E a gente aguarda vocês para a próxima transmissão.